Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses. Vamos estudar hoje o capítulo 3 dessa epístola. Esse estudo é bem oportuno neste momento em que estamos passando por uma quarentena devido ao vírus que está aí em 2020, agora em abril, né? Devemos estar atentos porque tem um componente muito espiritual nessa coisa que tem a ver realmente com uma tentativa de domínio da humanidade pelo anticristo. Nós vemos que com essa situação pode-se gerar aquele consenso entre as pessoas necessário para aceitar o anticristo. Isso significa que opiniões diferentes devem ser respeitadas, mesmo que um tanto exageradas às vezes algumas opiniões, tá? Mas todas as opiniões devem ser levadas em conta e devem ser defendidas como legítimas e que devem ser faladas. Ninguém pode ser criminalizado por emitir opinião em relação a isso, tá? Nós vemos alguns governos, né, que não conseguiram conter, por exemplo, a criminalidade, mas estão atacando, de certa forma, os próprios cidadãos, prendendo-os, né, multando-os por simplesmente estarem exercendo seu direito constitucional de ir e vir. Uma coisa é saber que a doença realmente existe, e ela existe de fato. Como ela veio a surgir é uma coisa que teremos que averiguar no futuro, há apenas especulações no momento. E se houver a quem se responsabilizar, as pessoas devem ser responsabilizadas. Entretanto, agora o que nós devemos fazer é o seguinte: respeitar as opiniões diferentes, discordar sim daqueles exagerados que ou fazem digamos assim, um menosprezo da coisa, ou aqueles que fazem também o tipo de, sei lá, como é que eu vou dizer para você o termo, não quero usar esse termo que usam de histeria, porque não é bem isso, né? Mas um termo de apreensão das pessoas, né? Onde as pessoas ficam tão apreensivas com aquelas coisas que acabam não conseguindo raciocinar direito, e qualquer coisa que venha como solução, eles vão aceitar e vão atacar o outro que pensa diferente. Então, devemos ter, especialmente nós evangélicos, a consciência de que pensar diferente não é errado, mesmo, né? Não é errado em si o ato de pensar diferente, mesmo que o pensamento esteja errado, tá? Pensar diferente não é proibido, mesmo que a ideia que ele defenda esteja errada, tá? Nós, como evangélicos, somos da ideia, na nossa formação, de que o outro tem direito de se expressar mesmo estando errado, tá? E isso Portanto, é necessário que valorizemos a questão da democracia, porque ela é um instrumento que Deus nos deu para que possamos manter a liberdade de culto e também afastar o autoritarismo de Satanás do meio do povo de Deus, tá? Então é importante sabermos isso. Inclusive, a igreja primitiva, ela se regia de uma forma democrática, e esse é o exemplo que devemos ter. Inclusive, nós vamos ver em Tessalonicenses que Paulo respeita, na verdade, né, os pensamentos dos seus irmãos, mesmo quando eles estão errados. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu puxar um pouquinho essa tela para cima aqui, encolher um pouquinho ela, né? Acho que aqui vai ficar legal para você me ver bem. Bom, então o que diz aqui Tessalonicenses? Pelo que, não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para nos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Bom, aqui Paulo está falando com os Tessalonicenses, né, obviamente,
dizendo que ele está interessado em querer estar com os Tessalonicenses, né? Eles não ficaram em Atenas lá pelo motivo necessário, e enviaram Timóteo, o irmão em Cristo e ministro de Deus. Ou seja, Paulo era, digamos, um pastor, né? E cooperador do Evangelho de Cristo com Paulo. Observe que Paulo não diz que Timóteo era inferior a ele, né? Paulo diz que ele é nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Observe a palavra cooperador, que significa aquele que trabalha junto, ou seja, nas mesmas condições. É diferente de ajudante, de auxiliar, né, de ministério auxiliar ou coisas de qualquer tipo. Timóteo aqui, ele era cooperador de Paulo, né? Irmão em Cristo e ministro de Deus. Observe que não existia hierarquia, embora houvesse diferenças entre a função de cada um, né? Os apóstolos tinham sua função de iniciar a revelação de Cristo como enviados, como embaixadores do próprio Cristo, né? Nós também vamos ser chamados de embaixadores em outro momento, em outro texto bíblico, mas apóstolo significa aquele que é enviado, aquele que é um embaixador, aquele que vai na frente, né? Então os apóstolos são aqueles que foram na frente e não aqueles que vêm depois, tá? Como tem hoje alguns se dizendo apóstolos, né? Os apóstolos, eles estiveram com Cristo, né? Ou pelo menos viveram no tempo de Cristo, né? E viram os milagres que Cristo realizou. No caso de Paulo, por exemplo, embora ele não tenha sido um dos 12, né? Ele veio a ser apóstolo porque ele estava num período em que ele tinha amplo testemunho de Cristo e foi eleito pela igreja como apóstolo devido ao seu conhecimento, sua capacidade e a sua própria unção dada pelo Senhor para poder ensinar e atuar como apóstolo, né? Então só esse adendo aqui para a gente entender que apóstolo não é qualquer um, tá? Embora muitas pessoas usem esse título indiscriminadamente. Aliás, não é título, tá? Não é título. Título é o quê? É uma coisa que te dá poder sobre o outro, né? De certa forma. É como se fosse uma denominação que te coloca num lugar da sociedade específico, que te atribui um papel na sociedade que pode ser de caráter hierárquico. Só que apóstolo não é caráter hierárquico. Pastor também não tem caráter hierárquico. Diácono também não tem caráter hierárquico, mas caráter de cooperação com funções diferentes, tá? É uma cooperação com funções diferentes. Se você vê algum pastor dizendo que ele é o pastor presidente da igreja e que o outro pastor é o pastor auxiliar dele, isso é antibíblico, tá? Infelizmente, essa moda pegou de uns tempos para cá, mas é antibíblico, tá? Então, vamos observar aqui. Ele diz que ele ficou lá em Atenas e mandou Timóteo, como que era um cooperador, frise bem essa palavra, para confortar e exortar os tessalonicenses na fé dos tessalonicenses, para que ninguém se comova por essas tribulações. Que tribulações? As tribulações que Paulo estava passando, né? Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ou seja, o próprio Paulo sabia que foi ordenado para passar por aquelas tribulações. Então não queira ser apóstolo não, tá? Você não queira ser apóstolo e viver uma vida de mar de rosas não. Porque eles foram os desbravadores do Evangelho. E para que fizessem isso, eles pagaram com a própria vida, abrindo mão de qualquer tipo de conforto que pudessem ter. Os apóstolos que vemos hoje querem muitos confortos em troca desse título, né? E usam como título e não como uma função, né? Então devemos estar muito atentos para isso. Paulo, ele não estava preocupado com o conforto que ele poderia até exigir como apóstolo. Ele diz em outro momento aqui
que ele poderia até fazer isso. Quando você vê lá a carta a Filemon, a carta de Filemon, quando ele fala sobre Onésimo, ele diz: olha, eu poderia até exigir de você, pelo que nós nos conhecemos, pela nossa experiência como servos de Deus, mas não vou exigir, né? Então, a característica de um verdadeiro apóstolo é sofrer pelo amor de Cristo. E não foram muitos, foram só os 12, pode-se dizer, porque 12 não 13, né? Porque entrou Matias no lugar de Judas e depois Paulo. Então, tomemos cuidado com essas coisas, né? Ele continua ainda dizendo que eles não queriam que os outros se comovessem com o sofrimento dele. Ele estava sofrendo, mas não queria que os cristãos se comovessem na sua fé pelo sofrimento dele. Hoje vemos alguns pastores tentando comover a igreja em um pretenso sofrimento para receber aumentos salariais, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito complicada. O que esse pastor pensa que é, né? Devemos tomar cuidado com a palavra de Deus e devemos ter zelo e estar prontos, inclusive, a sofrer por amor de Cristo e não simplesmente valorizar o passe para ir de uma igreja que pague mais do que a outra. Devemos tomar muito cuidado com isso. E Paulo não estava comovendo ninguém para obter nenhuma vantagem. Muito ao contrário, ele estava preocupado com a fé daqueles tessalonicenses, que eles não fossem comovidos. Paulo era tão poderoso na pregação, ensinou uma doutrina tão boa e agora está sofrendo. E Paulo está dizendo: não, você não tem que se preocupar com isso, é porque para isso que eu fui ordenado. Para isso que eu fui ordenado, para encarar o problema que estamos vivendo, o problema de pessoas perdidas no pecado, sem Cristo, através da pregação do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, ele foi ordenado para isso. Você que é apóstolo, você foi ordenado para isso? Foi. Se não foi, você não é apóstolo, tá? Então é para isso que era ordenado um apóstolo, né? Pois quando estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Ou seja, Paulo estava tão consciente da sua missão que ele sabia que seria afligido nessa missão e já tinha avisado aos tessalonicenses. Veja aqui, como sucedeu e vós o sabeis, ou seja, como aconteceu mesmo, e vocês estão vendo que é verdade, certo? Então devemos tomar cuidado com determinadas coisas para não confundirmos a nossa mente e perdermos a fé. Ele diz ainda o seguinte: já que tem tudo isso, portanto, logo, né, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Percebe? Paulo, apesar de estar sofrendo como apóstolo, ele não queria privilégios, né? Ele não queria lugar de honra, ele achava inclusive que merecia sofrer, tá? E não que merecia isso ou aquilo da igreja, mas ele estava preocupado como estava a fé da igreja e mandou Timóteo saber como estava a fé deles, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ele estava temendo que Satanás fosse atuar naqueles irmãos, né, botando dúvida no coração deles, e assim o trabalho evangelístico de Paulo fosse inútil. Às vezes nós vemos alguns pastores mais preocupados, né, em algumas igrejas até, né, que escolhem alguns pastores que atendem também a esses critérios, né, mais preocupados em fazer eventos do que em pregar a palavra de Deus. Qual é a intenção que tem a sua igreja? O que vocês fazem? Vocês são, digamos assim, paulinos, que estão mais preocupados com a vontade de Deus, com fazer a vontade de Deus, com sofrer por amor de Deus, se necessário for, e não provocar esse sofrimento, obviamente, né? E se preocupar mais com o seu próximo do que com a sua própria pele, às vezes, não é? Na relação de ministro de Deus,
de cooperador do reino, nesse caso, né? Nesse caso de cooperador do reino, você pode até sofrer determinadas coisas, porque mais duro juízo sofrem aqueles que são mestres. Alguns dizem, mas duro juízo é porque o pastor vai receber uma condenação pior, vai receber, tem que ganhar mais salário, porque aí ele vai responder pela igreja. Não é por isso não. É porque quem ensina vai ser julgado pela própria igreja. E Paulo sabe disso. Por isso que ele está dizendo aqui, eu ensinei lá atrás. E agora a igreja vai me julgar. Então vou mandar logo Timóteo para que eles não esmoreçam, para que Timóteo lembre a eles do que lhes foi ensinado sobre a palavra de Deus. Ok? Então, acho que até o versículo 5 estamos entendidos. O que posso comentar ainda é que o final ele diz: e o nosso trabalho viesse a ser inútil caso eles duvidassem, né? Porque se eles duvidassem, muitos ali talvez estivessem ainda um tanto quanto incertos, né? E talvez abandonassem o evangelho. E Paulo estava preocupado com as pessoas que se manteriam fiéis à palavra de Deus. Ele não estava oferecendo nada de bom para elas. Até ao contrário, quando eles viam Paulo sendo perseguidos, eles poderiam esperar o que para eles? A mesma coisa. Eles não poderiam esperar riqueza, carro do ano, apartamento, não sei o que, como fazem uns hoje, não é? Então, por isso que ele queria admoestar aquele povo para exortá-los a se manterem firmes. E com isso, o trabalho de evangelismo não fosse inútil. O que podemos entender de um trabalho de um evangelismo inútil? É um evangelismo que não prega a negação de nós mesmos em prol de fazer a vontade de Deus, né? A negação de nós mesmos, que eu digo, do nosso eu carnal, não do nosso eu espiritual, tá? O nosso eu carnal, daquelas coisas que nós temos em nós, que trazem desejos da carne, e que às vezes nós precisamos deixar que elas vão embora, né? Para que o evangelho floresça em nossa vida. E é disso que Paulo está falando. No versículo 6 diz ainda: vindo, porém, agora Timóteo de vós para... Me perdi aqui. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. O que é interessante nisso aqui é que Paulo estava naquela situação toda difícil, né? Muita dificuldade ali. E o que o alegrou mais não foi receber, por exemplo, uma oferta dos irmãos, né? Mas ouvir notícias desses irmãos que tinham boa lembrança dele, né? E que desejavam vê-lo, e também eles desejavam ver esses irmãos, como eles desejavam também. Por essa razão, somos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Veja bem, o que consolou Paulo na sua aflição e necessidade não foram as ofertas dos irmãos, não foi um bom salário, não foi um carro do ano, não foi um apartamento em bom lugar para morar, muito pelo contrário. O que consolou Paulo foi o quê? Saber que os irmãos estavam firmes no Senhor, saber que a fé desses irmãos era firme. Já pensou nisso? Já pensou que tem pessoas que estão colocando tantas coisas materiais na frente das coisas e estão abandonando a verdadeira vontade de Deus? Já pensou? Existem muitas pessoas assim, infelizmente. Versículo 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Interessante, né? Eles vivem, ou seja, eles têm alegria, eles têm um renovo, uma alegria nova
se esses estão firmes no Senhor. O que significa reviver quando alguém está firme no Senhor? Ter uma alegria do Espírito Santo que te renova, né? Que te revigora e que mostra que você encontrou o objetivo do seu ministério, o objetivo da sua missão, né? Então ele se revigorou e ele estava vivo também, porque ainda não tinham sido mortos, digamos assim, nas suas andanças, embora Paulo fosse ser morto sim depois. E ele se sentia mais vivo porque aqueles irmãos estavam firmes no Senhor. Hoje nós vemos pastores que ficam mais felizes quando tem mais gente na igreja, mas às vezes pessoas mortas para a palavra de Deus. Alguns pastores querem apenas quantidade de membros para que essa quantidade de membros produza quantidade de ofertas para a maioria ser destinada a ele às vezes, né, do que se alegrar com a firmeza no Senhor das pessoas. Nós vemos muito isso hoje. Não estou dizendo que você deve abandonar sua igreja, tá? Veja bem. Eu estou dizendo que você deve estar atento a isso, porque isso está acontecendo nas melhores igrejas. E um dos princípios, né, dos batistas é a autocrítica, que muita gente não gosta desse princípio, né? Dentro das igrejas batistas tem muito disso também, tá? Tem muita gente que, se pudesse pegar os princípios batistas e arrancar a autocrítica, arrancaria. Porque são pessoas que gostam de mandar, são pessoas que não entendem que os outros são seus colaboradores, são pessoas que imaginam que podem ser superiores às outras, são pessoas que pensam que o rebanho tem que estar num curral e não no mundo, né? Salgando o mundo, um curral que pertence a ele. Então cuidado com isso. Eu estou fazendo esse contraste aqui porque esse texto pede isso, mostrando quem era Paulo como pastor mesmo, né? Porque a função dele de apóstolo também englobava essa função pastoral, né? E para você ver como é um verdadeiro pastor, né? Então podemos ver aqui, versículo 9. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo que nos regozijamos. Deixa eu ver aqui, me perdi. Assim, por que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Veja bem, o desejo de Paulo era sair da situação em que ele estava e encontrar com aqueles tessalonicenses e fortalecê-los mais na fé. Ele não pediu nada aos tessalonicenses, né? Ele poderia pedir, né? Nós vemos hoje, especialmente nas redes sociais, alguém faz alguma missão, algum trabalho, alguma coisa, daqui a pouco está pedindo dinheiro, né? Não é errado também não, mas alguns fazem só por isso quase, né? Você pedir ofertas não é errado. É uma forma de você se sustentar, às vezes você pagar gastos que você tem com esse trabalho, né? Que às vezes só o seu salário não conseguiria cobrir. Mas não é o principal, tá? Não é o principal. Infelizmente vemos pessoas que pensam que suprir suas próprias necessidades, suprir materialmente a igreja, construir prédios magníficos é o principal, mas não é o principal. O principal é suprir a fé do povo de Deus. E Paulo nos deu essa lição. O versículo 11 nos diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ou seja, eles oram pelos tessalonicenses para que eles se encontrem, né, posteriormente, e o amor e a fé deles cresça mutuamente, né? E o versículo 13 ainda diz: para confortar o vosso coração, para que sejais
irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Qual é a função do pastor, né? A verdadeira função do pastor, qual é o verdadeiro ministério? É simplesmente cantar músicas bonitas ou pregar muito bonito, fazer pregações de conforto, sei lá, de qualquer outro tipo de coisa? Não. Na verdade, a missão do pastor é encaminhar o povo de Deus para se encontrar com Deus irrepreensível em santidade quando o Senhor Jesus Cristo voltar com todos os santos. Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas uma coisa temos certeza: está perto. Ninguém sabe qual o dia e qual a hora. Atualmente vemos essas situações que nós começamos no início do vídeo, onde governadores, prefeitos têm a população para tentar chegar a um tipo de unanimidade, né? E essa unanimidade é extremamente perigosa para a liberdade, tanto religiosa quanto civil também, e também para, digamos, o próprio respeito que as pessoas têm por si mesmas e para levar essas pessoas a uma salvação em Cristo. Porque quando todos pensarem, agora está tudo bem, agora tudo está resolvido, quando o anticristo dominar tudo, aí Jesus Cristo virá, destruirá esse anticristo com o sopro da sua boca e acabará com tudo, arrebatando os salvos para os céus e mandando aqueles que escolheram o anticristo, escolheram o diabo, para o inferno, o lugar destinado para o diabo e seus anjos. Percebe? Hoje nós vamos parar por aqui. Espero que tenha sido um estudo adequado, que você tenha gostado, né? Peço para você se inscrever no canal e para ver os nossos outros vídeos, né? Alguns vídeos são mais estudos, outros são mais reflexões sobre coisas que têm a ver sim com a vida cristã. Então eu quero convidar você para estar conosco nos próximos vídeos, participando desses estudos bíblicos. Que o Senhor nos proteja, né? Que o Deus Todo-Poderoso esteja contigo e que você saiba que, ainda que seja o fim do mundo agora, Jesus pode salvar a sua vida. E se você aceitou a Jesus, você vai se encontrar com Ele nos ares num dia muito bonito. Que Deus nos abençoe.